É o que eu te peço. Use ele em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Paz do Senhor. Feliz com vocês, nossos visitantes. Prazer receber vocês aqui nessa noite. É sempre bom podermos adorar o nome do Senhor, saber que Deus continua bom na sua infinita misericórdia e graça sobre nós. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Essa palavra queima no meu coração já há muito tempo. Eu sou apaixonado por este profeta que nos ensina muito com a sua vida de dedicação. Gostaria que você estivesse abrindo a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Profeta Abacuque, um homem contemporâneo aí de alguns grandes profetas da sua época. E o que nós podemos observar de uma forma muito clara é que Deus usa esse homem de uma forma muito pessoal, muito particular, para poder trazer uma mensagem muito específica para a sua época. E quando nós começamos a ler Abacuque, a gente vai perceber de uma forma muito precisa que parece que ele está ministrando, falando para nós, nos nossos dias atuais, no tempo que nós estamos vivendo. E essa palavra, de alguma maneira, corta muito meu coração, porque ela mostra a nossa realidade, mostra a nossa vivência do dia a dia. E essa palavra que eu quero ministrar hoje ao meu coração e ao seu coração, porque eu sei que Deus já falou comigo de uma forma muito pessoal e não vai ser diferente com você nessa noite. Eu quero ler apenas o versículo 18 do capítulo 3. Capítulo 3, versículo 18. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Feche os teus olhos mais uma vez. Senhor, muito obrigado por essa noite tão linda na sua presença. Muito obrigado pela vida da tua igreja, pelos teus filhos, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, pelos teus filhos que vieram aqui nessa noite ouvir uma palavra e também, ó Deus, prestar um culto de adoração ao Senhor. Eu quero pedir, Espírito Santo, que o Senhor nessa noite venha falar de forma muito pessoal ao coração de cada um dos meus irmãos. Que a palavra dessa noite seja uma palavra que venha nos trazer de volta a compreensão do chamado, da vida espiritual, da vida com Cristo, da vida de fé. Que a palavra dessa noite nos mostra, Senhor, que nós não estamos vivendo pelas circunstâncias, nós não estamos vivendo olhando para aquilo que está, ó Deus, talvez gerando caos, mas que a nossa visão nessa noite esteja focada, esteja direcionada no Senhor, na Tua palavra, que a nossa alegria, Senhor, não seja circunstancial, mas seja uma alegria, Senhor, que tem um propósito, que tem um nome, que tem uma direção, que tem um autor, e o autor da nossa alegria se chama Jesus Cristo. E é nesse nome poderoso que nós estamos aqui pelo elo da eternidade. Estamos aqui, ó Deus, na Tua presença, entendendo, compreendendo que o Senhor é o centro de todas as coisas, que o Senhor é o elo que nos une, o Senhor, ó Deus, é a esperança que nos leva a permanecer na Tua presença. Assim eu te louvo por essa noite e te agradeço por tudo que o Senhor já tem feito, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra dessa noite, Abacuque, esse profeta que viveu no século 6 a.C., e que foi um homem que provavelmente era levita, da tribo dos levitas, e que recebeu um ofício profético. Recebeu algo maravilhoso da parte de Deus.
E o que ele tinha recebido de Deus era: você precisa proclamar, você precisa clamar contra essa geração, você precisa ser uma voz que vai trazer à tona tudo aquilo que está de errado com essa geração. E quando nós olhamos e começamos a ler Abacuque, ele começa com muitos questionamentos. Ele começa com muitas perguntas que não têm respostas. Ele começa com muitas perguntas que para ele era importante, até mesmo porque estava muito latente aos olhos de Abacuque. E parece que Abacuque começa a olhar para a corrupção daquela época, para a violência, para a injustiça, para a idolatria, para os líderes perversos daquela época. Então ele começa a fazer muitas perguntas para Deus. E ele começa falando para Deus: até quando o Senhor vai tolerar essas coisas? Até quando o Senhor vai suportar que esta sociedade, que este povo viva desse jeito? E Abacuque, querido, ele começa a fazer muitos questionamentos para Deus. Por quê? Até quando? Por que o ímpio está prosperando? Por que há tanta injustiça? Por que por que a nação está sendo entregue? Por que a nação está sendo saqueada? E parece que, quando nós olhamos para o contexto de Abacuque, parece muito com o momento que nós estamos vivendo no mundo. Parece muito com a gente, porque não sei se você é assim, mas quantas vezes eu me deparo questionando Deus, perguntando o porquê. Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Senhor, por que está acontecendo isso com a minha família? Senhor, por que tanta doença? E a gente começa a fazer muitas perguntas para Deus. A gente começa a emparedar Deus, a gente começa a questionar o poder absoluto de Deus, o controle absoluto de Deus. E, querido, Abacuque, ele é esse homem questionador, que faz os seus questionamentos, as dúvidas são muito grandes na cabeça do profeta. E outra, é um homem de Deus, é alguém que realmente foi chamado, é alguém que foi comissionado a trazer uma palavra, mas no coração de Abacuque havia dúvidas que não havia respostas para ele. E quando eu olho para isso, eu vejo que Abacuque também, além dessas perguntas que Abacuque faz, ele começa o livro dele como um homem perplexo com o que está acontecendo. E parece, querido, que se nós começarmos a olhar para o mundo, para o caos que está acontecendo no mundo, vamos viver perplexos também. Vamos viver sem respostas. Vamos viver sem saber o que fazer. Vamos viver de uma forma tão tensa que não encontraremos um lugar para nos amparar. E quando eu olho para esse homem, ele começa o seu livro, a sua mensagem de forma questionativa, mas ele termina esse livro de uma forma maravilhosa. O texto que nós lemos vai dizer: todavia eu me alegrarei no Senhor. Todavia, ou seja, querido, apesar de tudo, apesar de todo o que está acontecendo, apesar de todo o momento que eu estou vivendo, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ou seja, a gente precisa compreender algumas verdades deste livro. Precisamos entender que a alegria do homem, da mulher, da pessoa que serve a Deus, ela não pode ser circunstancial. Ela não pode se mover pelas questões que estão acontecendo à nossa volta. Olhamos e às vezes esperamos que Deus transforme as nossas circunstâncias para que as circunstâncias que estamos vivendo sejam favoráveis para nós adorarmos a Ele. Sejam adequadas para nós podermos ter prazer em adorá-lo. Mas o que nós precisamos compreender de uma forma muito séria nessa noite é que antes de Deus transformar as circunstâncias pelas quais você e eu estamos vivendo, Deus vai transformar o seu coração. Deus vai primeiro mudar você de dentro para fora.
Deus primeiro vai tratar o que está lá dentro, o que está te corroendo, o que está tirando o seu foco, o que está movendo você para a direção errada. Deus primeiro vai tratar a tua alma, o que está lá dentro, para depois levar você a experimentar as coisas grandes que Ele tem para revelar. Abacuque começa questionando, o capítulo 1 é questionamento, daqui a pouco Deus traz respostas. Mas as respostas de Deus, em vez de trazer calma ao coração daquele homem, as respostas de Deus é mais devastadora ainda. Porque Deus vai falar, olha, não se preocupe, porque eu vou trazer juízo sobre a nação. Não se preocupe, porque eu vou levantar alguém muito pior do que vocês, para poder tratar com vocês. Não se preocupe, porque eu estou levantando os caldeus, e os caldeus virão, e eles irão saquear essa cidade, e eles irão levar vocês cativos. O que parecia que estava ruim, a resposta de Deus piorou a situação. Você já passou por momentos assim, querido, que às vezes você acha que está ruim, mas quando você olha, está pior ainda do que você imaginava. Oh, meu Deus! Eu tenho vivido tempos assim, que as respostas não são o que a gente quer ouvir. As respostas não são respostas favoráveis ao nosso entendimento, sabe? As respostas não são respostas que nós gostaríamos de ouvir, e a gente continua questionando. Mas Deus, já está ruim, vai ficar pior. Vai. E Deus fala assim, vai ficar pior. E no meio de tudo isso, nós precisamos compreender algumas verdades nesse texto. E a primeira verdade que eu quero compartilhar com você, querido, é que para a nossa fé, ela amadurecer, nós precisamos parar de exigir explicações de Deus. Para nós alcançarmos a maturidade espiritual, nós precisamos parar de exigir que Deus explique tudo para nós. E começar e passar a buscar, em vez de resposta, buscar a presença desse Deus. O momento que nós pararmos de buscar as explicações, as respostas, que muitas vezes, em vez de nos aliviar, vai nos tensionar mais, nós precisamos começar a buscar a presença desse Deus em nós. Porque é a presença desse Deus que vai trazer calmaria ao meu coração. É a presença desse Deus que vai trazer paz ao teu coração. É a presença desse Deus que vai trazer sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre você, uma paz que excede todo o entendimento. Quando eu olho para Abacuque, esse profeta começa a questionar, e o que nós olhamos aqui é interessante notar que esse livro começa com perguntas, mas agora Abacuque começa a orar. Ele deixa de perguntas, ele deixa de questionar Deus e ele começa a orar. E existe uma grande diferença, querido. Muitas vezes nós conhecemos ou escutamos a respeito de Deus. Muitas vezes nós até discutimos sobre Deus, mas poucas pessoas se ajoelham diante de Deus para adorar. Poucas pessoas se ajoelham diante dele para se render. Poucas pessoas se ajoelham diante dele para dizer, Senhor, eu não sei mais o que fazer e por isso eu me prostro diante da sua presença. E quando eu olho para esse Deus maravilhoso, nós vamos ver que o profeta, ele faz um pedido maravilhoso para Deus, e o pedido dele é, aviva, Senhor, a tua obra. Ele estava preocupado, porque havia algo que estava interferindo no progresso daquilo que Deus queria fazer. Havia algo que estava impedindo de Deus realizar os seus grandes planos. E ele fala, Senhor, aviva a sua obra. E quando nós vamos ver aqui, ele não estava simplesmente pedindo para Deus repetir os milagres que Deus havia feito no passado.
Ele não estava simplesmente falando, Deus, continua fazendo o que o Senhor fazia no passado. Não, querido. Ele estava agora, a ideia de Abacuque aqui, desse texto é, Senhor, coloca em movimento o que o Senhor está querendo fazer. Agiliza o que o Senhor está querendo fazer, Deus. Ele estava dizendo, Senhor, faz viver novamente aquilo que outrora tinha vida e que agora está morto. Por isso que ele é contemporâneo também de Ezequiel. Ele estava dizendo para Deus, Deus, cumpra o propósito pelo qual o Senhor já tem anunciado. E por fim ele estava dizendo, Deus, torna ativa a sua obra. Ou seja, querido, a oração daquele homem questionador agora é, Senhor, faça o que é preciso fazer. Faça aquilo que está no teu coração. Faça aquilo pelo qual o Senhor está querendo realizar no meu tempo, na minha época, nos meus dias. Talvez, amado, nessa noite, o que está faltando em mim e você é pedir para Deus cumprir o propósito dele, doa em mim ou não, seja favorável a mim ou não, mas que o propósito dele se cumpra de forma plena e absoluta em nós e através de nós. Sabe? Abacuque está dizendo, Senhor, leva adiante aquilo que o Senhor tem prometido. Nós temos ouvido muito nesse tempo que Deus fará um grande avivamento. Temos ouvido muito que Deus fará um grande mover no nosso país. Querido, eu acredito que Deus vai sim fazer um grande mover, mas eu acredito que Deus primeiro vai tratar o nosso coração, Deus primeiro vai tratar o nosso interior, Deus primeiro vai tirar de dentro de nós tudo aquilo que não é favorável à sua glória. Deus primeiro vai tirar de dentro de nós toda sujeira, toda impureza, para depois tornar um altar pelo qual Ele pode sim morar e habitar e agir em nós e através de nós. Sabe? Eu creio de uma forma muito séria que Deus, Ele quer sim fazer grandes coisas no nosso tempo. E não devemos pedir a Deus apenas que Ele repita o que Ele fez no passado, mas devemos pedir que Ele cumpra o seu propósito em nossa geração, hoje, em minha vida, em sua vida, querido. Será que você está disposto a levantar-se, a se erguer e falar, Senhor, cumpra a tua vontade em mim, Senhor, cumpra os teus propósitos em mim? Porque quando nos colocamos diante dele e clamamos para que o propósito dele se cumpra em mim, eu preciso estar disposto a trilhar o caminho dele e não o meu. Eu preciso estar disposto, assim como Abacuque, Senhor, que cumpra-se a tua vontade. Ou seja, se os caldeus tiverem que vir e nos escravizar para nos resgatar da nossa idolatria, que o Senhor mande os caldeus para que nós venhamos reconhecer que o Senhor é Deus absolutamente. Quando eu olho para esse texto, ele faz uma oração muito equilibrada. E a oração dele, de Abacuque, é, Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Quando o Senhor ficar irado contra nós, Senhor, quando o Senhor trazer seu julgamento sobre nós, quando o Senhor trouxer a tua correção sobre nós, lembra-te, Senhor, da tua misericórdia. Oh, amado, isso tem que mexer com a gente, porque às vezes Abacuque é que ele não está pedindo para Deus trazer uma sentença de morte, ele não está pedindo para Deus destruir tudo, ele está pedindo para Deus cumpra a sua vontade, mas lembra-te que tu és um Deus misericordioso. Ou seja, querido, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Ou seja, mesmo que a correção de Deus venha sobre mim, sobre você, nós não seremos consumidos, porque as misericórdias dele duram para sempre. E é ele, por ele, para ele que nós precisamos viver. Quando eu olho para Abacuque, é impossível
não compreender que ele está aqui, olhando para Deus, ele pede para que Deus possa olhar para eles com misericórdia. E o que me chama muita atenção é que ele não está ignorando o pecado da sua nação. Ele não está ignorando os problemas que eles estão vivendo. Ele não está ignorando que eles precisam de correção. Ele até pede justiça, mas ele pede acompanhado de misericórdia. Talvez o que nos falta é a compreensão de que Deus é um Deus que nos ama de uma forma tão plena e absoluta, que mesmo que Ele nos corrija ao ponto de nos levar ao extremo, Ele usará a sua misericórdia para nos resgatar, para nos trazer de volta. Talvez vai doer, talvez, querido, você vai perder no seu entendimento parte da sua vida, mas a misericórdia dele vai te resgatar, vai te trazer de volta e vai te colocar exatamente no lugar onde ele sempre quis que você estivesse. Quando eu olho para ele, tem um outro ponto que é impossível de não observarmos. A fé, ela é fortalecida quando nós nos lembramos do que Deus fez, de quem Deus é e de que Deus continua o mesmo. Abacuque, ele aqui olha e ele começa a enumerar no capítulo 3, do versículo 3 até o 15. Ele olha e fala, ele olha para trás e relembra tudo que Deus fez. Ele relembra que Deus passou com o povo pelo Sinai. Ele relembra que Deus tirou o povo do povo lá no Êxodo. Ele lembra que Deus cuidou do povo lá no deserto, mesmo que toda uma geração morreu, ainda assim aquele povo sobreviveu e herdou aquilo que Deus havia prometido para eles. Ele lembra da conquista que Deus deu para o povo quando o povo entra na terra que Deus havia prometido. Ou seja, ele está olhando para Deus e falando assim, eu me lembro. Eu sei quem o Senhor é. O Senhor é um Deus de palavra. O Senhor é um Deus que fala e cumpre. O Senhor é um Deus que nos conduz pelo deserto, mas nos protege durante a noite e nos protege durante o dia. O Senhor é um Deus que abre os rios e nos faz passar a seco. O Senhor é um Deus que promete e nos coloca no lugar onde prometestes. Oh, aleluia! É o Deus, querido, que nos faz lembrar do que Ele fez, do que Ele está fazendo, de quem Ele é, para que nós venhamos depositar a nossa fé nele e não nas circunstâncias. Parece que tudo está perdido, mas eu tenho um Deus, aleluia! Parece que tudo está desmoronando, mas eu tenho um Deus que mesmo que, se for necessário, ele vai segurar minhas mãos e vai me tirar da água quando eu estiver afogando. Se eu morrer, ele é poderoso o suficiente para me ressuscitar dos mortos. Oh, amado, você precisa saber quem é o Deus. Você precisa lembrar de quem é esse Deus para você. Talvez hoje nós não tenhamos a mesma compreensão que Abacuque teve, mas eu quero que nós hoje venhamos entender que existem memórias que nós não podemos esquecer. Não precisamos e não podemos viver daquilo que passou, porque o que passou, passou, mas o passado nos serve para gerar esperança de quem Deus é para você e para mim. Quando nós olhamos para os nossos dias, precisamos entender que ainda existem memórias que você e eu precisamos lembrar. Precisamos lembrar que constantemente, todo mês, nós temos um momento aqui, querido, que se chama Santa Ceia do Senhor. E toda vez que nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos lembrando de um Cristo que foi prometido e que veio, que nasceu, que habitou entre os homens, que trouxe luz a essa terra, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e hoje está nos céus ao lado da eternidade de Deus. Nós precisamos entender, querido, que
todo mês aqui nós precisamos recordar que existiu uma cruz e ele foi pregado nesta cruz, mas ele não mais está na cruz, porque ele desceu da cruz e está hoje ao lado de Deus para sempre. A cruz não foi impedimento para que a obra redentora dos céus paralisasse, não, mas a cruz hoje é símbolo para que nós olhamos para a cruz e venhamos entender: o meu Cristo não mais está na cruz. Ele reina soberanamente, absolutamente, eternamente. É o Cristo que você serve. A cruz serve para você lembrar, querido, que houve um preço lá e ele pagou o preço para que você hoje pudesse estar aqui nessa sua liberdade espiritual. Precisamos olhar, querido, e entender algo muito sério, relembrarmos todos os dias a ressurreição de Cristo. Eu vejo que a nossa memória precisa ser fortalecida em esperança. A nossa memória precisa todos os dias relembrar de um Cristo que fez o que foi preciso para nos redimir, para nos trazer de volta, para cumprir o propósito que Deus prometeu lá no Éden. A promessa de Deus foi que ele iria levantar alguém que pisaria a cabeça da serpente. Cristo já venceu, querido, por você. Cristo já venceu por você, Cristo já venceu pela igreja. Hoje nós precisamos desfrutar de tudo que ele conquistou na cruz. Oh, glórias ao nome do Senhor. Nós precisamos fortalecer a nossa lembrança espiritual para não esquecermos de quem nós pertencemos. Todos os dias. Eu olho ainda. E Abacuque vai dizer: Senhor, tu sais para poder salvar o teu povo. Capítulo 3, versículo 13, ele vai dizer: o Senhor está saindo. E o motivo da sua saída é para o Senhor salvar o teu povo. Ou seja, você não vai se perder. Você não vai morrer sem antes o Senhor segurar em você e trazer você para o lugar que Ele quer. Você não vai se perder, querido, se Deus já saiu ao teu encontro para te salvar, para te resgatar. Entenda, Ele é fiel e vai trazer você de volta. Ele sai para salvar o teu povo, e isso não é qualquer promessa, é a promessa de um Deus que cumpre tudo quanto tens falado. Quando eu olho para ele, eu vejo que lá na cruz, Jesus cumpre plenamente essa palavra. Cruz, na cruz, Deus vence o maior inimigo da humanidade. E às vezes a gente acha que o maior inimigo da humanidade é a morte. Não, querido. O maior inimigo da humanidade é o pecado. Estamos estudando Tiago. Gente, como que nós apanhamos com Tiago? Como que nós aprendemos com Tiago? Por isso que ele era pastor de Jerusalém, uma igreja que precisava conhecer não apenas as promessas de Deus, mas precisava conhecer o cumprimento das promessas de Deus. Cristo, Jesus, encarnado, o Deus que se fez homem e habitou entre nós. Quando nós olhamos para isso, vemos de uma forma muito clara um outro conceito maravilhoso que Abacuque nos traz. E esse aqui, querido, eu gostaria que você prestasse muita atenção. A fé, ela não elimina os nossos medos. A fé, ela não elimina os nossos medos. Parece que a gente acha que porque tem fé vira um super-homem. Não. Você continua tendo medo. Você continua passando por pressões. Você continua vivendo, às vezes, no caos. Você continua sofrendo pressões extremas.
A fé não elimina o medo, ela nos ensina a confiar, mesmo tremendo. Mesmo com medo, a fé, ela nos ensina a confiar em Deus. Talvez o que está nos faltando é essa compreensão. Às vezes eu fico com medo das situações, às vezes eu fico preocupado com as coisas que estão acontecendo. Ei, querido, eu não preciso me preocupar, eu preciso acreditar que o Deus que me promete é o Deus que cumpre. O Deus que diz que vai cuidar de mim, vai cuidar de mim. O Deus que prometeu é fiel para cumprir plenamente tudo quanto ele tem falado ao meu respeito. Quando eu olho esse texto no versículo 16, nós vamos prestar atenção nesse texto. Versículo 16 vai dizer o seguinte: olha o que ele vai dizer. Ouve isso, o meu íntimo estremeceu, os meus lábios tremeram, os meus ossos apodreceram, as minhas pernas vacilaram. Ponto. E o que ele vai finalizar dizendo? Tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. A confiança dele começa a criar uma forma. Ele começa a acreditar que os inimigos não são suficientes para acabar com eles. Ele começa a acreditar que os problemas não são suficientes para derrotá-los. Ele começa a acreditar que mesmo que tudo isso esteja acontecendo com ele, mesmo que o íntimo dele esteja estremecendo, os lábios dele não param, mesmo que os ossos dele apodreçam, mesmo que as pernas dele vacilam, ele diz, tranquilo, eu vou esperar. Porque ele tinha convicção de que Deus o livraria dos seus inimigos. Ele tinha convicção que aquela situação não era suficiente para poder acabar com a vida dele. Oh, amado, eu quero que você entenda algo muito sério nessa noite. Por maior que seja o problema, por maior que seja a pressão que você está vivendo, existe um Deus que vai, mesmo vacilante os teus pés, mesmo trêmulo os teus lábios, mesmo os teus ossos desfalecendo, ele te erguerá pelas mãos e levará você a um lugar seguro. E levará você para um lugar, querido, de paz, onde a compreensão humana não entenderá, mas o seu íntimo ficará tranquilo. Seu coração encontrará paz. A fé que Abacuque está aqui nos ensinando é uma fé que não elimina os nossos medos, os nossos temores, mas nos leva a confiar plenamente nesse Deus maravilhoso. E quando nós olhamos para isso, vemos de uma forma muito clara, o medo não vai deixar de existir. Porque a nossa humanidade vai continuar dentro de nós. A nossa humanidade vai continuar todos os dias numa guerra infinita, numa guerra infindável, sabe? Aquela guerra que nós lutamos todo dia contra a nossa carne, parece que todo dia nós matamos, no outro dia ela ressuscita. Todo dia nós lutamos para matar a nossa carne e todo dia ela ressuscita. Paulo vai olhar para isso e vai dizer, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo? Ou seja, quem vai conseguir me libertar dessa minha carne que todos os dias quer ressuscitar dentro de mim? Os nossos temores, querido, vão acontecer. E não é algo particular meu e seu. Os salmistas, frequentemente, eles derramavam suas aflições diante de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que os temores dentro dele lhe abalavam.
próprio Cristo no Getsemane foi pressionado de uma forma extrema e o seu corpo sentiu, ao ponto dele falar: Pai, se possível, eu não quero viver este momento. Mas eu e você precisamos compreender que existe algo maior do que isso. A maior expressão de fé que Abacuque nos ensina aqui nesse texto é adorar a Deus quando nada mudou. O maior ensinamento desse texto aqui está nos versículos 17 e 18. É continuar adorando a Deus com medo. É continuar adorando a Deus quando a doença continua. É continuar adorando a Deus quando nada é favorável para nós. É continuar adorando a Deus quando não há mantimento. Como ele mesmo expressa, quando não há figo, quando não há uva, quando não há azeite, quando não há trigo, quando não há ovelhas, quando não há bois, eu continuarei adorando. Talvez o que está faltando para nós, querido, é ter esta compreensão que a nossa alegria não pode ser circunstancial. Os versículos que se seguem, Abacuque vai dizer o seguinte: mesmo que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione, os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois no estábulo, mesmo assim eu me exultarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Oh, aleluia. Oh, glórias ao nome de Jesus. Tem uma versão que fala assim: todavia. Ou seja, independente do que estiver acontecendo. Independente se está favorável ou não. Apesar de tudo isso, a minha alegria não vai mudar. Oh, amado, eu não sei se você compreende a profundeza dessa verdade que Abacuque está nos ensinando. Eu não sei se isso já entrou no seu coração, na sua mente, e você já começou a experimentar essa verdade de Deus. Porque nós somos circunstanciais. Se tem alimento, eu vou para a igreja. Se tem saúde, eu vou para a igreja. Se eu estiver bem no meu casamento, eu vou para a igreja. Se tiver tudo bem no meu emprego, eu vou para a igreja. Mas quando começa os mínimos detalhes, nós trocamos a igreja. E aí eu quero fazer uma observação. Indiretamente eu não estou trocando a igreja, eu estou trocando Deus. Inconscientemente eu estou dizendo: Deus, o meu emprego, porque eu perdi, era mais importante do que o Senhor. A comida na minha mesa é mais importante do que o Senhor. A gente começa a trocar Deus por situações passageiras. E Abacuque vai dizer: olha, ainda que nada disso aconteça, eu me alegrarei no Senhor. Paulo vai dizer: alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Não é na circunstância, não é no que você tem, não é no que você conquista, não, é no Senhor. Talvez, amado, você tenha colocado e depositado a sua alegria em muitas coisas.
Talvez você tenha vivenciado muitas questões, mas a sua alegria verdadeira não tem acontecido ainda, porque você não tem buscado na fonte que gera uma alegria permanente. Mas nessa noite, assim como Abacuque está declarando, eu me alegro no Senhor. A fonte da alegria de Abacuque muda. Primeiro ele começa a questionar, começa a ponderar, começa a fazer perguntas, e Deus começa a mostrar para ele que tudo aquilo que ele estava vivendo seria pior. Ainda, ele muda o foco. Talvez nessa noite o que nos resta é mudar o foco. Ei, entenda isso. O que nos resta é mudar o foco. Talvez até hoje você tenha tentado buscar e não tenha conseguido. Talvez até hoje você tenha lutado e não tenha vencido. Talvez até hoje as perspectivas que você tem têm sido frustradas. Mas eu quero que você hoje entenda o seguinte: tira o foco da circunstância, tira o foco da pressão e começa a focar em Deus. E começa a focar no Deus que faz, no Deus que pode, no Deus que é soberano, no Deus que é absoluto, no Deus que está no controle de todas as coisas. E você vai ver que quando você começar a focar em Deus e não nas circunstâncias, você vai ter mais prazer em Deus do que nas circunstâncias. Você vai ver mais Deus do que as circunstâncias. Você vai vivenciar mais a presença do Deus do que o caos que está à sua volta. Quando Abacuque tira o foco do caos que estava à sua volta, ele começa a olhar para Deus. E quando ele olha para Deus, ele tem uma compreensão. Apesar de tudo isso, eu vou me alegrar em Deus. E ele vai dizer, querido, algo maravilhoso para você e para mim. Ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ei, é Ele que vai poder te salvar dessa situação que você está vivendo. É Ele que pode fazer o milagre que você está esperando. É Ele que pode trazer de volta aquilo que você tanto tem orado e pedido a Deus. É Ele que pode mudar aquela situação que parece impossível de mudar, mas Ele pode mudar. Quando nós direcionamos o nosso foco para Jesus. Por isso que o autor aos Hebreus, ele vai dizer, olhe firmemente para Jesus, autor e consumador da fé que você tem. Quando eu olho firme para alguma coisa, eu não me preocupo com aquilo que está à minha direita ou aquilo que está à minha esquerda. Quando eu olho firmemente para um alvo, eu vou alcançar o alvo, independente do que está atrás, do que está à direita, do que está à esquerda. Por quê? Porque os meus olhos estão firmes em um lugar onde eu quero chegar. Talvez hoje seja o momento que os seus olhos precisam começar a focar no lugar onde você precisa e deve chegar. Talvez hoje os teus olhos, amado, precisa se redirecionar para o lugar onde Deus sempre quis que você estivesse. Talvez hoje seja o momento que Deus te trouxe aqui para dizer para você, ei, o seu foco está errado. Olhe para mim. Olhe para mim, para Deus, e terá o direcionamento que você precisa para a sua existência temporária aqui nessa terra. Olhe para Deus e você se realizará por completo em tudo aquilo que Deus quer fazer em você e através de você. Olhe para Deus e você vai experimentar aquilo que Romanos 12 vai dizer: a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Olhe para Deus. Olhe para Ele, querido. Tire o foco das coisas que está
atormentando o teu coração, que está ocupando o maior tempo da sua mente, do seu pensamento. E você verá que esse Deus, como diz o versículo 19 do capítulo 3, vai te dar pés velozes, como os pés das corças. Você andará por caminhos que parecem difíceis, mas andará em velocidade que ninguém entenderá como você está conseguindo. O Senhor te dará pés velozes para poder andar em lugares difíceis, mas alcançando os objetivos que Deus tem para fazer em você e através de você. Talvez essa seja a noite que você e eu precisamos nos redirecionar. E é dentro disso que eu quero, nessa noite, dizer para você a frase mais célebre desse texto de Abacuque: o justo viverá pela sua fé. Esse texto de Abacuque ecoa pela Bíblia. O Novo Testamento vai falar a mesma coisa. Paulo vai repetir isso 3 vezes. O justo viverá pela sua fé. Talvez hoje o que está precisando, amado, é que a sua fé seja exercitada de uma forma mais prática. Talvez hoje a sua fé precisa ser ativada. Talvez hoje a sua fé precisa ganhar uma forma física para você compreender o que Deus está falando com você. Talvez você não experimentou ainda o que Deus está fazendo, o que Deus está querendo fazer, mas Ele vai fazer. É questão de você entender, acreditar e se posicionar nele, para ver o cumprimento da palavra em sua vida, através de você. Eu quero concluir essa mensagem mostrando para você que Abacuque ele sai dos questionamentos de até quando, Deus? Ah, Senhor, até quando o Senhor vai? Até quando o Senhor vai? Para o final do livro, onde vai dizer: todavia, Senhor, eu vou me alegrar no Senhor. Está difícil, meu amado. Amém. Pode ficar mais difícil? Pode. Todavia, você precisa ter alguém para você se firmar. E esse alguém se chama Jesus. E esse alguém se chama Jesus, o Cristo, o homem de Nazaré. Eu quero finalizar essa palavra e convidar o Ministério de Louvor, dizendo para você mudar o seu foco. Como têm sido os seus questionamentos? O que você tem apresentado diante de Deus? Quais têm sido as suas queixas? E eu quero nessa noite orar por você e dizer o seguinte: todavia, eu e você precisamos nos alegrar, não na circunstância, não nas conquistas, não naquilo que as suas mãos podem fazer, não naquilo que você pode comprar, mas no Senhor. Olha para Jesus. Se entregue para esse Jesus. Olhe para Ele firmemente e você vai ver que algo vai mudar dentro de você. Eu quero convidar você, amado, a ficar de pé nessa noite. E diante desta palavra, nós queremos
desafiar a você a acreditar mais. Desafiar você a colocar a sua fé em prática, sabe? A entender que existe um Deus e que esse Deus cuida de você. A entender que existe um Deus e esse Deus nunca te abandonou. Esse Deus nunca se afastou de você. Esse Deus continua o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Oh, aleluia. Se apresente diante de Deus aí, apresente o teu coração. Apresente as tuas dúvidas. Apresente os teus questionamentos. Oh, Jesus. Oh, aleluias. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Contigo eu estou, não te assumo, Em nome de Jesus, Pai. porque eu sou teu. Oh, aleluia. Fortalecerei, te sustentarei, com minha mão eu serei fiel. Oh, aleluias. Esse Deus permanece fiel, meu amado. Esse Deus permanece o mesmo. E nessa noite, diante das dúvidas, diante dos temores, diante de tudo que você tem vivido, diante de todas as dúvidas que têm pairado sobre o teu coração, o Senhor está te chamando a você confiar nele, a você entregar completamente a sua vida, o seu coração, o seu caminho, o seu futuro. Saiba, meu querido irmão, que quem cuida de você é o próprio Deus. Ele sempre cuidou de você, Ele sempre foi o Deus presente e não será diferente a partir de hoje, quando você se entregar com